Bom, recentemente eu estou fazendo uma série de lives aqui no canal, fazendo experimentos e testando as IAs ao máximo junto com a comunidade do canal. A gente vai desde criação de games até a criação de vídeos longos e cinematográficos utilizando IA, certo? Então a ideia é a gente testar em diversos nichos, fazer realmente um experimento ali com a comunidade inteira, enquanto a gente vai trocando ideia, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim a gente cria uma comunidade onde todo mundo se ajuda. Porém, diversas vezes aparece um pessoal mais iniciante que está começando a entrar para esse mercado, perguntando para mim qual IA vale mais a pena hoje em dia, o melhor custo-benefício, porque hoje em dia a gente tem diversas plataformas de IAs, né? E com diversos planos diferentes e limites também. Bom, nesse vídeo aqui, cara, já vou começar esclarecendo logo o título desse vídeo, tá? Realmente, ó, por enquanto, até o momento da gravação desse vídeo, não está valendo a pena fazer um plano na Anthropic, né, para utilizar a IA Cloud. Eu já falo qual está valendo mais a pena hoje em dia, mas antes vamos resolver esse problema aí da Anthropic, né? O que acontece, cara? Por que na minha opinião, hoje, até o momento da gravação desse vídeo, possa ser que muda mais pra frente, claro, mas até o momento não está compensando criar um plano aqui no Cloud, né? Bom, primeiramente, cara, vamos lá. A melhor IA para a gente utilizar aqui na Anthropic é o Claude Fable 5. É a IA mais forte que a gente tem até o momento. E no ChatGPT é o GPT 5.6 Sol. Só que falando aqui primeiramente sobre o Claude, cara. Primeiro que utilizar o Claude Fable 5 está praticamente impossível. Ele está tão censurado ao ponto da gente não conseguir criar tarefas simples com ele, porque ele sempre barra. Por exemplo, a Anthropic lançou o Mythos 5, que é simplesmente uma das IAs mais fortes do mercado. Fizeram todo aquele marketing, aquele alarmismo, falando que não iria lançar o modelo porque é perigoso demais para a cibersegurança no geral. Aí depois dessa maracutaia toda, eles lançaram o Mythos 5, que é de fato a IA mais forte para as empresas Illuminatis, né? As empresas gigantes como Google, Microsoft e tudo mais. E aí, para nós, meros mortais, a gente que é os otários que paga plano para eles lançaram uma versão capada do Mythos 5 que se chama Fable 5, certo? Porém, quando eles lançaram, assim, por mais que seja uma versão capada, no começo ali do lançamento, realmente era uma ferramenta muito boa. A gente criou aqui diversos games e prompts e usou ele como diretor criativo também para a criação de vídeos longos. E realmente ele funcionava. Só que depois de um tempo, o governo acabou restringindo a ferramenta, bloqueando a ferramenta. Aí depois eles liberaram novamente, porém com salvaguardas mais fortes. Esses salvaguardas é para literalmente restringir o usuário de pedir informações perigosas, porque tinha muita gente dando jailbreak, que é você manipular a IA para pedir informações perigosas, certo? E aí eles colocaram essa censura que se chama salvaguardas para impedir que o usuário fizesse isso, né? Porém, o problema disso tudo é o seguinte, cara. Primeiro, se fosse realmente apenas para restringir ao pessoal de pedir informações perigosas, beleza, tudo bem. Mas o problema é que esses salvaguardas está bloqueando tudo, qualquer coisa, velho. Então, por exemplo, eu estou aqui com a comunidade criando um jogo grande utilizando IA, um jogo online, tá? Se você quiser acompanhar, acompanha as lives. E tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal, o vídeo anterior. Assista ele, é bem interessante. E aí, cara, o objetivo é o seguinte, é a gente ver até onde a gente consegue chegar criando um jogo online utilizando 100% inteligência artificial. E aí, cara, eu fui pedir para ele ajustar apenas a mão do personagem que não estava encaixando direito na arma e ajustar algumas animações. Depois disso eu percebi que é inviável. Ele simplesmente não consegue nem o ChatGPT, nem o Fable, tá? Mesmo eu pedindo diversos prompts complexos, tá? Desde prompts simples até prompts Markdown, que seria prompts mais completos, com contexto melhor. E mesmo assim, cara, ele não consegue de jeito nenhum. Já gastei muitos e muitos créditos tentando. Já resetei diversas vezes os meus limites ali
no ChatGPT e mesmo assim não vai, tá? Ele não consegue. E aí, para resolver isso de forma definitiva, infelizmente a gente vai ter que ajustar de forma manual, meio que quebra um pouco ali o teste, porque a ideia era realmente testar 100% usando IA, ela criar 100%, mas chega um ponto que, cara, é só fazendo manual mesmo. O que eu pedi para ele foi converter todo o jogo finalizado para eu conseguir editar os arquivos em programas como o Blender, por exemplo, para eu mesmo, de forma manual, corrigir algumas animações e poses bugadas, né? E lapidando melhor o jogo. E aí o bicho vai e dá ali uma restrição falando que as proteções do Fable 5 sinalizaram essa mensagem, como se fosse algo perigoso. Daí eles vai lá e volta para o Ops 4.8, que é o modelo anterior e bem mais fraco. Ou seja, tá inviável utilizar o Fable 5, velho. Até para tarefas simples, que obviamente não tem perigo algum. Então até para isso ele está sendo barrado, a censura está extremamente exagerada. Sem contar também as maracutaias que eles fazem com a comunidade, né? Ficam em toda hora estendendo o limite do Fable, fica ameaçando os usuários. Para você que não sabe, de forma bem resumida, o Cloud Fable 5 ele só vai estar disponível nos planos até dia 19 de julho. Após isso, você só vai conseguir utilizar ele colocando dinheiro a mais, créditos a mais. E é caro, tá? Eu coloquei R$50 e não deu pra nada. Tá. Assim, eu fui fazer uma análise de imagem extremamente simples e ele já comeu 50 conto e não deu pra criar mais nada, pra você ter noção. Só que toda hora eles estendem esse limite aqui. Começou com, sei lá, 7 de junho, se eu não me engano, depois foi pra 12 de julho, agora foi pra 19 de julho. Se bobear, daqui a pouco eles estendem de novo, quando estiver chegando perto da data de 19 de julho, tá ligado? É mais fácil eles colocar no plano e dane-se, mas eles ficam fazendo isso daí como marketing, sabe? Então, pô, isso daí é uma baita de uma sacanagem também. Então, a Anthropic é muito mercenário, meu parceiro. Beleza, até aí beleza, tá tudo certo. Isso é coisa mais normal no mercado. Então, de forma bem resumida, se você planeja criar um plano na Anthropic para somente utilizar o Fable 5, que eu acredito que seja o que a maioria quer, né? É o grande trunfo. Saiba que será praticamente inviável, você não irá conseguir utilizar direito por conta dessas censuras absurdas. Agora, falando sobre janela de contexto, isso aqui não tem a ver com a Anthropic, tá? Toda IA é assim. Então, o motivo pelo qual eu não recomendo a Anthropic atualmente é o que eu expliquei sobre a restrição do Fable 5. Mas agora eu vou falar sobre a janela de contexto. Isso daqui, toda IA tem esse problema, né? Mas eu vou falar sobre isso porque eu acho importante dar esse contexto, porque nem todo mundo sabe sobre isso ainda, né? Aí um outro problema que eu estava enfrentando é o limite de uso diário está atingindo 100% praticamente instantâneo. Eu peço uma tarefa, passa, sei lá, 2 minutos, ele nem sequer começa a tarefa direito e já chega no limite de uso diário. Porém, isso é por conta desse chat aqui em específico. Este chat já está com tanta informação que o limite de contexto, da janela de contexto do chat, já está praticamente em 100%, né? Por exemplo, sabe quando lança uma IA e não tem aquela janela de contexto de 1 milhão, por exemplo? Então, aquilo é basicamente isso daqui, é a janela de contexto do projeto inteiro. Então aqui fica todo o histórico desse chat, mensagens antigas, prompts enormes, respostas, arquivos, trechos de código, relatórios, resultados de ferramentas, histórico das modificações e por aí vai. E com o tempo isso daí vai aglomerando, claro, e vai chegando cada vez mais próximo do limite, certo? O padrão das IAs atualmente é uma janela de contexto de 1 milhão, tá? Isso tanto no ChatGPT quanto no Cloud, se eu não me engano no Gemini também, e no Grok também, se eu não me engano, tá? E aí quando você começa a chegar perto de atingir essa janela, quando você chega a 100%, ou ele trava, ou ele fala que você já chegou no limite de janela de contexto, ou ele pede para você iniciar um novo chat, ou ele resume mais o histórico para tentar diminuir ali essa janela, mas ele restringe de alguma forma, tá? As IAs de código aberto, se eu não me engano, o Kimi K3 ele vai ser lançado com uma janela de contexto de 1,5 milhão, o que vai aumentar ainda mais esse limite, que vai ser muito bom. E se eu não me engano, foi vazado que o Gemini 3.5 Pro chegará com uma janela de 2 milhões de contexto, o que é o dobro desse padrão que a gente tem no mercado como Cloud GPT, o que é muito interessante. A gente só vai descobrir quando lançar de fato, claro, mas é vazamentos, enfim.
Aí, cara, o que que acontece quando você atinge muito e começa a chegar praticamente no 100%? Por exemplo, no meu caso, esse projeto ele é tão grande que eu já atingi 827 mil de janelas de contexto e eu utilizei 83%, certo? O que acontece é que a IA começa a utilizar o limite de uso diário praticamente instantâneo. Por quê? Mesmo que você peça uma tarefa simples, quando ela precisa pegar todo o contexto desse chat inteiro, toda a tarefa que eu já pedi para ela nesse projeto, isso faz ela consumir de uma forma absurda. O que está acontecendo é que, eu peço uma tarefa, ele nem sequer começa e já chega no limite de uso diário. E aí o que eu preciso fazer é pedir para ela criar um arquivo .md de uma forma bem resumida, explicando um pouco do contexto desse chat aqui, criar um novo chat, uma nova janela de contexto, colocar na pasta do projeto novamente e começar do zero. Só assim para resolver esse problema, tá? Mas, cara, um problema muito grave disso é que essa cretina aqui, pelo menos aqui na Anthropic, eu não sei no ChatGPT, porque eu nunca cheguei a um limite muito alto lá. Na verdade, eu até já cheguei, mas eu não tive esse problema do limite utilizar 100% quase instantâneo. Esse problema eu só tive na Anthropic, não sei porquê, tá? Mesmo tendo o chat aqui no Codex que praticamente chegou perto ali do limite do contexto, mesmo assim ele não usava 100% do limite dessa forma. Mas o problema de tudo é que, pelo menos aqui na Anthropic, eles não avisam nada sobre isso, eles estão cagando. Tipo, se você chegou perto desse limite de contexto, ele começa a utilizar o seu limite de uso de forma praticamente instantânea e ele não avisa nada, você tem que descobrir por conta própria, tá? Então, se acontecer isso com você, saiba que o motivo é esse, tá? Então, sobre janela de contexto, é isso. Quando você começar a criar projetos bem grandes, cara, você vai perceber essa limitação aqui, tá? E aí, quando você vê que a ferramenta está comendo o seu limite diário, será muito provável ser por causa disso, né? Agora, chega de problemas, porque agora eu vou te passar as melhores alternativas atuais. Só que antes disso eu queria lembrar uma coisa muito importante, antes que alguém invente aí uma teoria e reclama aí nos comentários, é que eu não tenho patrocínio com nenhuma ferramenta de inteligência artificial. Então toda opinião que eu dou nesse canal é 100% sincera. Para quem acompanha em lives, eu já até mostro e-mail, já mostrei até comprovantes, mostrando que eu recebo diversos patrocínios. Por exemplo, o último patrocínio que eu recebi foi do Dramina, que é a plataforma da IA Acidez 2.0, que é os mesmos criadores, me oferecendo, sei lá, acho que R$2.400, alguma coisa assim, para eu fazer um vídeo sobre a ferramenta, né? Com roteiro e tudo. Só que eu sempre recuso, mesmo que seja valores bons, porque eu prefiro ter um canal sincero, onde a gente tem uma comunidade realmente focada em agregar valor e ser um conteúdo sincero de fato, entendeu? Por mais que eu ganhe menos, né, eu só ganho com a monetização desse canal e com o meu curso, que já é o suficiente, eu já fico satisfeito com isso. Eu prefiro isso porque assim a gente cria uma comunidade realmente mais sólida. Indo aqui para a alternativa, primeiro, antes de eu falar sobre o ChatGPT, a gente tem diversas IAs de código aberto. Primeiro, as que eu mais recomendo são as IAs de código aberto, porque não tem boiolagem, tá? E também são mais acessíveis. E tem como também você baixar versões customizadas pela comunidade, porque o propósito de uma IA de código aberto é também a possibilidade da comunidade melhorar ainda mais o modelo. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, o GLM 5.2, tá? Se você quiser pesquisar, é um baita modelo aí de código aberto. Tá? Porém, IAs de código aberto, eu preciso fazer vídeos mais específicos falando sobre essas ferramentas, as melhores formas de usar e etc. Então, se você quer vídeos sobre isso, comenta aí, tá? Se tiver bastante ali comentários, eu produzo vídeo só focado em as melhores IAs de código aberto, LLM, tá? E aqui a gente tem, como eu expliquei, o GLM 5.2 e aí o mais recente vazamento, que é do Química 3, tá? Que está, mano, pelos vazamentos está absurdo, tá? Então aqui a gente tem até uma comparação direta com o GPT 5.6 Sol, e a gente vê que o bicho tá cabuloso. Olha isso aqui, velho. Muito massa, tá? Obviamente a gente só vai ver a capacidade do modelo testando na prática, mas, pô, temos aí um grande lançamento chegando também de código aberto, que é o Química 3, tá? Muito interessante. Então dá pra ver que ele vai chegar aí sendo um modelo muito relevante e com ótimo custo-benefício, tá? Então estou aguardando ansiosamente, né, pelo Química 3 e quando lançar com certeza eu vou trazer aqui no canal, tá? Então de IA de código aberto é isso, temos também o DeepSeek na última versão lançada e outras IAs de código aberto também, mas as duas que tem aí o maior destaque são essas, né? E aí IAs de código aberto, como eu expliquei, eu preciso fazer vídeos
só falando sobre elas. Mas agora, IAs de fácil acesso, né? As IAs americanas, sinceramente, a que eu mais recomendo é o ChatGPT atualmente, tá? Temos a IA Gemini da Google, só que, sinceramente, cara, ficou esquecida porque simplesmente muito atrás comparado às outras. Por exemplo, a gente tem o Gemini 3.5 Flash, que é horrível. Eu pedi uma tarefa recentemente, depois de muito tempo sem utilizar, pra ver qual é que é. E a bicha não consegue criar nada direito, velho. Muito ruim mesmo. Porém, segundo os vazamentos, a Google vai dar o plot twist e vai lançar o Gemini 3.5 Pro, que segundo os vazamentos vai ser mais forte do que o Fable 5 GPT 5.6 Sol. Espero que isso aconteça, porque quanto mais concorrência, melhor pra gente, né, meros mortais usuários. E será muito irado também se a Google chegar, depois de muito tempo aí congelada, superar toda a concorrência. Espero que realmente o Gemini 3.5 Pro chegue e supere aí os modelos que a gente tem atuais. Mas atualmente o que está valendo mais a pena, na minha opinião, é o GPT 5.6 Sol, tá? E o nosso querido Grok também, na última versão atual. Mas assim, sinceramente, eu ainda continuo preferindo o GPT, tá? Preciso testar o Grok ainda melhor. O limite dele é mais alto, infelizmente eles tiraram o limite diário, não sei porquê, tá? E acabou minhas redefinições de créditos. Então tô meio que ferrado aqui, mas enfim. Mas é a única que está conseguindo pelo menos completar minhas tarefas, né? Assim, ele não chega aos pés do Fable 5 na época do lançamento, tá? Hoje em dia o Fable 5 não dá nem pra usar, como eu expliquei pra vocês. Mas na época do lançamento, quando realmente dava pra utilizar esse modelo sem muita censura, cara, ele não chega aos pés. O Fable 5 realmente é muito forte. Porém, como não dá pra utilizar o Fable 5, então o mais forte que a gente consegue chegar é o GPT 5.6 Sol, né? Então, gente, no mais é isso. Esse vídeo foi apenas para alertar para novos usuários, né? Não se frustrar criando plano ali nessas IAs, porque, bom, são caras e principalmente para quem é iniciante é complicado, tem que escolher realmente a melhor ferramenta e o melhor custo-benefício, tá? Obviamente, eu acredito que isso irá mudar, acredito que a Anthropic irá correr atrás de resolver esses problemas. Além desses problemas temporários também, uma coisa importante é que o GPT ele consome bem menos no geral comparado à Anthropic, tá? Mas até o momento é isso. Quando tiver mais atualizações e principalmente quando lançar o Kimi K3, eu irei com certeza trazer aqui para vocês, tá? O único propósito é agregar valor e a gente ser o mais sincero possível, porque tem muita gente vendendo ilusão aí na internet. E sinceramente, na minha opinião, o que mais importa hoje em dia é um conteúdo sincero, né, rapaziada? Mas é isso, se você quiser acompanhar os projetos e os experimentos, acompanha as lives aqui no canal. Cara, infelizmente ainda não tem horários fixos para as lives, porque eu só abro live quando eu realmente preparo todo o workflow pro pessoal, para não ter muita enrolação também, né? Se você não quiser perder as lives, ativa aí o sininho. Deus abençoe a sua jornada e vejo você no próximo vídeo.